Salve, salve minha galera mais ou menos nerd, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E hoje é dia de revisão para a galera do terceiro ano lá do Colégio Virgem Poderosa. A nossa videoaula ela vai falar sobre os princípios geográficos que nós conversamos logo no início aí do conteúdo pós-ENEM. E eu disse para a galera que estava em sala que esses princípios eles são divididos em 5. O princípio da extensão, o da analogia, o da causalidade, atividade e conexão. A ideia aqui é a gente pegar um exemplo, como estão aí aparecendo na tela, falar sobre a seca do Nordeste, para a gente ver como que esses princípios ele atuam em cima de uma problemática. Mas vamos começar aqui pelo princípio da extensão, que é o princípio que, digamos assim, prega a localização do fenômeno, delimita a área usando os conhecimentos da cartografia. Esse é o primeiro passo. Depois de localizar, nós vamos comparar esse fenômeno com outros fenômenos dentro do território. Vamos procurar as semelhanças e as diferenças entre esses fenômenos. O terceiro passo, depois de comparar, nós vamos analisar quais são as causas e quais são as consequências do fenômeno para cada área. Depois, no princípio da atividade, nós vamos entender que a paisagem ela é dinâmica, ou seja, ela vai sofrer um tipo de transformação, ou vários tipos de transformação e de mudanças por conta do fenômeno. E por último, o princípio da conexão, onde nós vamos ver a relação que existe entre os fatos. Essa relação ela tem que ser percebida como um fato não isolado, ou seja, nós nunca podemos isolar. Sempre vai haver uma relação de homem e natureza, seja no aspecto direto ou indireto. Então vamos aí. No da extensão a gente está localizando aqui essa área do Nordeste, que é uma área onde ocorre o fenômeno da seca. Depois nós pegamos uma outra área, vamos supor mais no centro, que também ocorre um fenômeno, e vamos comparar para ver se existe alguma semelhança ou alguma diferença. Depois nós iremos destacar as causas e as consequências, entender que essa seca ela vai ocasionar algum tipo de mudança e a conexão que existe entre uma área e outra. Estaremos aqui conversando sobre o Ceará, sua localização e seus aspectos naturais. O estado do Ceará ele se encontra dentro de uma sub-região do Nordeste, que é exatamente dividida em zona da mata, agreste, sertão e meio norte. No caso do estado do Ceará, ele se encontra totalmente dentro da sub-região do sertão, fazendo fronteira com estados do Piauí, do Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. O nosso estado, no caso aí o nosso querido Ceará, ele se encontra dentro de dois paralelos, o paralelo de 30 graus e de 45 graus. Esses são alguns pontos interessantes que vocês precisam lembrar. Em relação às paisagens naturais, nós vamos conversar aqui inicialmente sobre o relevo. É importante entender que a maior parte do nosso estado ele se encontra dentro de estruturas cristalinas, ou seja, formadas por rochas magmáticas, e a menor parte formada por sedimentos e rochas sedimentares. Existem algumas estruturas de relevo mais importantes, estamos destacando aí a do litoral, que nós não conversamos em sala, mas vamos aqui principalmente para a parte do relevo que nós conversamos em sala. Aí nós temos a Serra da Ibiapaba, também chamada de Planalto da Ibiapaba, em alguns casos também Chapada da Ibiapaba, que é a parte do nosso relevo que apresenta altitudes medianas, até 700 metros de altitude. Aqui ao sul, a Chapada do Araripe, que é a que apresenta as maiores altitudes, que podem variar de 900 a 950 metros de altitude. O destaque maior, está aí o zoinho arregalado, é o Vale do Cariri, que é uma das maiores concentrações de fósseis do planeta. Tá? Subindo mais um pouco, aqui mais do lado leste, nós temos a Chapada do Apodi, que é a que apresenta as menores altitudes. Essa Chapada do Apodi, ela tem um destaque por apresentar o maior índice de chuva dentro do nosso estado, e são aquelas chuvas que nós definimos como orográficas, ou seja, é aquela chuva que atua exatamente em áreas de relevo alto. E aí nós temos uma área mais chuvosa, que nós definimos como barlavento, e uma área mais seca, que nós definimos como sotavento. Nas áreas de barlavento, a vegetação ela é mais verdinha, ela está mais presente. E é importante nós lembrarmos, aqui eu tentei fazer aí uma luz, um lembrete,
essa questão das fronteiras, tá, galera? Em relação a Ibiapaba, Piauí, lá do Cariri, a parte de Pernambuco, a Paraíba, etc, etc. Em relação à hidrografia, a gente destacou algumas características importantes e vimos que nós somos um pouco pobres em relação à hidrografia. O nosso índice de chuva é muito baixo, a nossa principal estrutura ela é composta por rochas de baixa infiltração, o que faz aí, consequentemente, nós temos uma pobreza nos recursos hídricos internos. A maior parte dos nossos rios são rios temporários, ou seja, desaparecem em uma determinada época do ano, mas a nossa riqueza fica aí por parte dos açudes e lagos que compõem o nosso estado. Nós demos destaque a dois importantes rios. No caso, o rio Acaraú, que é o responsável por banhar e abastecer a região norte, onde nós damos destaque ali Sobral, e que ele drena praticamente 10% do nosso território. Um destaque importante é a presença do açude Araras, que é o açude responsável por drenar o nosso rio, ou seja, o rio Acaraú só não desapareceu ainda porque recebe água desse açude, e o açude também tem um papel importante de controlar as cheias do Acaraú quando ele tinha suas cheias. Do outro lado aqui nós temos o rio Jaguaribe, que é considerado o maior e mais importante rio do estado do Ceará. Tanto na parte de volume de extensão, ele tem esse destaque aí na sua imensidão e é responsável por drenar praticamente 50% do território cearense. Vindo para o outro slide, nós vamos ter aqui a parte de climas. Nós vimos aí uma série de climas, mas eu vou focar principalmente nas características de cada um deles. Começando aqui pelo clima tropical, conversamos em sala que ele é responsável aí por mais ou menos 10% do nosso território, apresenta esse tipo de clima. Ele é um clima que tem a estação chuvosa mais longa, mais demorada, pode durar até 6 meses, vai depender da época. E dezembro é considerado uma pré-estação, né? Então, ou seja, há algum período, algum ano que dezembro vai apresentar um índice de chuva. E ele tem aí, por média, cerca de 900 milímetros de chuva ao ano. Ele é um clima que predomina principalmente na parte do litoral e do relevo elevado do estado do Ceará. Agora, a maior parte do nosso estado é formado por clima semiárido, mais ou menos 92% do estado é composto por esse tipo de clima. O índice de chuva não é bom, o que faz também a estação chuvosa ser bastante curta, podendo demorar entre 3 a 5 meses. Ele é um período de chuva que tem aí mais ou menos 700 milímetros por ano, e o destaque são os longos períodos de seca, fato que muito triste, né? A maior parte dos municípios cearenses hoje estão em estado de emergência por conta do abastecimento de água. Praticamente 178 municípios dos 184 que compõem o nosso estado apresentam algum tipo de problema nesse abastecimento. E por último, galera, a gente tem a parte de vegetação. Era para não ter colocado as imagens, mas acabei dando uma bobeira e aí eu não quis mais ter trabalho de gravar tudo de novo. Nós temos aí a vegetação da caatinga, já que a maior parte do nosso estado é composto pelo clima semiárido, e ela é a vegetação típica do semiárido. E os outros, mais ou menos 10%, se subdivide aí entre cerrado, mangue, palmeiras e carnaúbas. Outro destaque da nossa vegetação é o de espécies hiperxerófilas, que são aquelas espécies que se desenvolvem em climas extremamente secos. E por último, a questão dos problemas ambientais. Nós conversamos em sala que eles são bem típicos do estado do Ceará, como por exemplo o cultivo do algodão, a produção de carvão e ainda a criação de animais. Ou seja, esses são os 3 problemas bem clássicos, né, do desmatamento da caatinga no estado do Ceará. Então, galera, espero que o vídeo ajude. Eu espero muito que vocês dêem uma estudada e uma caprichada aí no material. É um conteúdo bem curto, acredito eu, muito fácil da gente desenvolver. E aí eu estou aqui de longe, né, dando um complemento para que todo mundo se dê bem. Dá um like, se inscreve, compartilha e boa prova para todo mundo. Isso é o que eu desejo.